Seja sincero, você se dá bem com o seu trabalho? Eu sei que tem muita gente que sim, mas eu também sei que tem muita gente que odeia o que faz. E se surgisse então a oportunidade de você dividir completamente a sua mente, de forma que uma parte só lidasse com o trabalho e a outra parte não precisasse nem se lembrar do que acontece por lá? É isso que rola em Ruptura, essa série de incrível sucesso do Apple TV+. Mas será que não existe uma maneira melhor de conciliar a vida pessoal e trabalho de forma que nós possamos ter mais satisfação nas duas coisas? Ruptura é uma série original do Apple TV Plus que combina ficção científica, suspense psicológico e crítica social. A trama se desenrola na enigmática indústria Lumon, onde os funcionários são submetidos a um procedimento cirúrgico que separa suas memórias. Uma parte fica dedicada exclusivamente ao ambiente de trabalho e a outra permanece ligada à vida pessoal. É como se fossem duas pessoas completamente diferentes habitando no mesmo corpo. Essa divisão extrema cria uma atmosfera inquietante, ao mesmo tempo explorando temas profundos como identidade, autonomia e os limites éticos do controle corporativo. Por mais que você goste do seu trabalho, há sempre aqueles dias que dá vontade de sair correndo, jogar tudo pro alto e nunca mais voltar. Não preciso disso, tá bem? Meu marido tem 2 empregos! Inclusive, tem um vídeo meu onde eu falo sobre a minha experiência de exonerar um cargo público que eu exerci durante 5 anos e como foi essa experiência que vocês podem assistir clicando no card que vai aparecer aqui em cima. E a sensação de chutar o balde, sair de um lugar que você não gosta já é boa. Imagina então a possibilidade de você nem se lembrar do que acontece no seu trabalho. Eu acho que seria o sonho de muita gente. Mas por que será que há uma tendência de querer separar tanto vida pessoal e trabalho? Será que não é possível ter uma relação melhor com o trabalho? O conceito de work-life balance, ou equilíbrio entre vida pessoal e profissional, sugere uma busca por uma distribuição justa de tempo e energia entre essas duas esferas da vida. Mas alguns teóricos argumentam que essa separação rígida entre trabalho e vida pessoal pode ser problemática, pois pode insinuar uma visão sempre negativa do trabalho em comparação com a vida boa fora dele. Mas uma coisa interessante aqui é que o ser humano sempre trabalhou. Então, em que momento da história da humanidade nós passamos a fazer essa separação tão rígida entre vida pessoal e trabalho? Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. As raízes dessa dicotomia podem ser rastreadas até a Revolução Industrial, um período que marcou uma separação significativa entre o trabalho e o lar. Os avanços tecnológicos do século XIX na maquinaria e na manufatura iniciaram essa separação física, mas foi somente no início do século XX que as primeiras teorias sobre a relação trabalho-família começaram a tomar forma. A teoria do funcionalismo estrutural, influenciada pelas mudanças sociais após a Segunda Guerra Mundial, pelas transformações dos papéis de homens e mulheres, sugeria que a vida se concentrava em duas esferas separadas: a vida produtiva, que ocorria no local de trabalho, e a vida afetiva, que se desenrolava em casa. O funcionalismo estrutural acreditava na existência de uma separação radical entre o trabalho e a família, argumentando que esses dois domínios funcionavam melhor quando homens e mulheres especializavam suas atividades em esferas separadas, com as mulheres realizando o trabalho de casa e os homens desempenhando tarefas instrumentais no local de trabalho. O conflito trabalho-família é um conflito interpapéis, onde a participação em um influencia diretamente na participação no outro. E esse conflito pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, longas horas de trabalho ou horários irregulares podem interferir na vida familiar, enquanto responsabilidades familiares, como cuidar de um filho doente, podem exigir ausências do trabalho. A validade dessa divisão rígida começa a ser questionada por pesquisadores que argumentam que o trabalho e a vida pessoal não são entidades separadas. Pelo contrário, o trabalho é visto como um aspecto fundamental da vida e as experiências de um influenciam nas experiências do outro. Agir como se trabalho e vida fossem completamente distintos pode levar a uma aceitação dos aspectos negativos de cada um, usando os pontos positivos de um para justificar ou escapar dos problemas do outro. Além disso, essa divisão pode criar uma competição implícita, onde dar mais atenção a um significa necessariamente em tirar a atenção do outro, levando as pessoas a sabotarem uma das áreas de suas vidas. Agora, falar é fácil, né? Difícil viver na pele de um trabalhador que está extremamente insatisfeito com o seu trabalho. Mas, diante de tudo isso, será que existe uma maneira mais correta e saudável de lidar melhor com o seu trabalho? E como um cristão pode melhorar a sua relação com o trabalho? Antes da gente abordar esse tema, eu quero lembrar você de deixar aqui embaixo o seu like, porque isso é muito importante para o crescimento desse canal. E se você está gostando desse conteúdo, considere se inscrever aqui também, para que você possa sempre ser notificado dos novos vídeos que rolarem por aqui. O livro de Gênesis apresenta Deus como o primeiro trabalhador e estabelece o trabalho como algo bom e parte do projeto original para a humanidade antes da criação. A ordem de cultivar e guardar o jardim do Éden, em Gênesis 2:15, indica que o trabalho foi inicialmente
concebida como uma atividade gratificante e orientada para a administração responsável da criação. Se Deus, que é perfeito, se dedicou ao trabalho, então como podemos enxergar essa atividade de forma tão negativa? Pensando nessa perspectiva, o mandamento da criação se torna então mais do que uma obrigação, mas também um privilégio, uma oportunidade dos seres humanos refletirem sobre a natureza divina. A própria ocupação terrena de Jesus santifica o trabalho e demonstra que mesmo o trabalho mais comum tem valor aos olhos de Deus. A encarnação de Jesus como um homem trabalhador desafia qualquer noção de que certos tipos de trabalho são menos dignos do que outros. Seu uso de imagens relacionadas ao trabalho e seus ensinamentos ressalta a relevância do trabalho para a compreensão espiritual. Martinho Lutero desenvolveu o conceito de vocação como um chamado de Deus em todas as esferas da vida. Ele enfatizou que Deus chama as pessoas para servi-lo não apenas na igreja, mas também em seu trabalho cotidiano e na vida familiar. Todo trabalho honesto, independentemente de sua natureza, é considerado um chamado divino e uma maneira de amar e servir ao próximo. João Calvino aprofundou essa teologia, ver o trabalho como uma oportunidade de testemunho e serviço espiritual. Ele enfatizou a importância da ética, do trabalho árduo e da responsabilidade, como formas de honrar a Deus e contribuir com a sociedade. Timothy Keller, um dos mais influentes teólogos contemporâneos, em seu livro Como Integrar Fé e Trabalho, enfatiza que o trabalho é uma maneira de servir aos outros, e não apenas a si mesmo. Ele destaca a excelência, a integridade, a disciplina, a criatividade e a paixão no local de trabalho como atos de adoração. Você já deve ter reparado que nós, seres humanos, temos uma tendência a sempre criar essas dicotomias, não só essa relacionada à vida pessoal e trabalho, mas tem outras também, como vida digital versus vida real, secular versus sagrado, individual versus coletivo e por aí vai. Esse pensamento preto e branco, tudo ou nada, representa um processo mental que é caracterizado pela percepção de um mundo sempre em extremos opostos, sem equilíbrio e meio termo. Diante da quantidade de informações que recebemos, esse tipo de pensamento atua como um mecanismo para economizar recursos cognitivos. Isso permite que as pessoas processem melhor as informações e tomem decisões de forma mais rápida e eficiente. Embora esse tipo de pensamento possa ser uma ferramenta útil em certas situações, pensar assim o tempo todo e sobre todos os aspectos da vida pode nos levar a ter uma visão sempre limitada das coisas e a uma compreensão bem superficial da realidade. A maioria das situações que vivemos não são absolutas. Se forçamos essa divisão sistemática em tudo, não conseguiremos ver as alternativas que existem na maioria das situações e faremos julgamentos exagerados e injustos. Essas dicotomias presentes na vida humana podem gerar uma série de consequências tanto para a vida do indivíduo quanto para a vida em sociedade. No que diz respeito a essa divisão entre vida pessoal e trabalho, o desequilíbrio pode levar a um aumento significativo do estresse e do burnout. Isso também pode gerar conflitos familiares, problemas de saúde física, como doenças cardiovasculares, e problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. Além disso, é importante ter um meio termo nisso, não sendo tão radical como a galera de ruptura, que literalmente separa uma vida da outra, mas também não levando para o outro extremo de não conseguir separar em momento algum a sua vida pessoal do seu trabalho, o que pode resultar numa insatisfação maior ainda, tanto com a sua vida pessoal quanto com o seu trabalho. Em vez de buscar um equilíbrio rígido entre vida pessoal e trabalho, muitos especialistas defendem a ideia da integração, onde essas duas áreas se tornam mais integradas na vida comum. Essa abordagem reconhece que o trabalho é uma parte da vida, afinal é o seu ganha-pão. Pode haver momentos em que um exige mais atenção do que o outro. No entanto, é crucial estabelecer limites claros para evitar que o trabalho invada constantemente a sua vida pessoal ou vice-versa. É fundamental que a gente tenha autoconsciência sobre as nossas necessidades, prioridades e limites. A visão cristã do trabalho nos desafia diante dessa dicotomia e encoraja a busca por significado e propósito no trabalho. Os cristãos que desejam atuar com responsabilidade e ética em suas áreas de atuação devem ver o trabalho não apenas como uma necessidade, mas como parte integrante do plano de Deus para a humanidade e um meio de participar de sua obra contínua no mundo, buscando sempre viver uma perspectiva relevante e transformadora, não só para si mesmo, mas também para a igreja e para a sociedade em geral. É muito importante que o cristão busque caminhos para ser relevante na sociedade, buscando vencer aqueles dilemas éticos do dia a dia, assim como eu falo nesse vídeo aqui, principalmente para evitar os caminhos ruins da busca desenfreada por poder e dinheiro, assim como eu também abordo nesse outro vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo, peço a você que deixe o seu like se assistiu até aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.